Hello, gente boa, mais uma vez aqui estamos e queremos, nesse dia, nesse momento, trazer até você uma pequena meditação para seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Estamos vivendo esses dias aqui na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e estamos muito alegres por estarmos de volta à terrinha, que foi aqui onde eu nasci, né? E é sempre bom voltar à terra onde nascemos, tivemos nossas amizades raízes, tudo isso é bom. Mas eu queria meditar com você numa parte da palavra de Deus, são duas partes, uma em Lucas e outra em Marcos. E Jesus falando para os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, né, como alunos inteligentes, pelo melhor mestre, o mestre de Israel, Deus, né, que classe maravilhosa, quando o próprio Deus estava ensinando aos seus discípulos. Em Lucas 17:10 nos diz, Jesus, no decorrer do ensino que estava levando aos seus discípulos, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eu digo sempre, a Bíblia é um livro que nos chama à produção, a produzirmos como uma empresa bem organizada, né? Com céu, com um grupo de gerentes bem ativos que querem vê-la crescer. A igreja na terra é a empresa de Deus que leva vidas, encaminha vidas aos céus. Abre os olhos através do Evangelho, das Sagradas Escrituras e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Lucas 17:10 foi o versículo que lemos. Vou repetir. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O Senhor espera que nós, como participantes da sua igreja na terra, né, exercendo cargos pequenos ou altos de direção em meia igreja, tenhamos esse dever, essa consciência de produzirmos para o reino de Deus. E qual a maior produção? É ganhar almas para Cristo. A Bíblia nos diz que quem ganha almas, sábio é. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então é isso que Cristo quer que façamos. Usamos todos os meios, todos os métodos lícitos para alcançarmos vidas para Cristo Jesus. Despovoarmos o inferno e povoarmos os céus. Esta é a meta de Deus para conosco, seus discípulos aqui na terra. Foi isso que ele ensinou aos seus discípulos, cara a cara, né? Olho a olho. Há 2000 anos atrás, apóstolos e discípulos tiveram esse privilégio de serem ensinados pelo próprio Cristo. Então, hoje também nós seguimos com essa meta de fazermos aquilo que está escrito, mas Deus nos deu capacidade de atinarmos e fazermos mais. Abrirmos caminhos, abrirmos brechas saudáveis, né? Usarmos a capacidade, a inteligência, a sabedoria que Deus nos deu para fazermos cada vez mais o seu reino grande na terra. Isso ele conclama e chama a todos nós, que venhamos por todo mundo e levemos o evangelho a toda criatura. E para terminarmos, me encanta um texto bíblico. Ele tinha os seus 12 apóstolos, discípulos, os ensinava todos os dias, nos 3 anos e meio que passou aqui entre nós, no seu ministério, né? 33 anos de vida e 3 anos e meio de ministério. E me encanta essa passagem tão escondida, que eu creio que só Marcos e Lucas abordam essa passagem bíblica, desse homem, não solitário, desse homem desconhecido nas Sagradas Escrituras, né? E diz o texto em Marcos 9, a partir do versículo 38. Um anônimo, eu digo sempre, o anônimo de Deus nas Sagradas Escrituras. Ele, de longe, acompanhava o mestre, não estava no colégio apostólico, mas já estava trabalhando. E nenhuma missão foi dada a ele. Ele a tomou para si. Olha o que diz Marcos 9:38. Mestre,
Jesus, Cristo, disse João, o apóstolo mais jovem, né? Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Uau, vou repetir para você ouvir e veja o que diz esse texto à sua vida. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Conhece alguém assim? Ele não pode vir conosco, porque não faz parte da nossa igreja, da nossa organização, da nossa denominação. Ele não é assembleiano, batista, presbiteriano, Assembleia de Deus ou qualquer uma outra, né? E fazemos esse jogo às vezes reclamamos das seitas porque são muito exclusivistas, mas nós que cremos que não estamos nas seitas, tomamos muitas vezes atitudes de seitas, de encaixar, de pôr a pessoa ali numa caixa, estar ali espremida e tem que pensar como eu penso, tem que andar como eu ando. E assim João tinha também essa mentalidade de nós hoje, depois de 2000 anos. Não vem conosco, não segue, não te escuta de perto, não ouve os teus ensinos, mas escutava de longe. Quem sabe punha mais atenção do que os discípulos que estavam cara a cara com Cristo. E que disse Cristo quando João pediu que aquele homem fosse impedido de fazer o que estava fazendo em nome de Jesus? Porque diz, em teu nome ele expulsa demônio. Procuramos impedi-lo porque não era um dos nossos. Foram a ele, pare, stop, não deves continuar porque não eres um dos nossos. Não reza a nossa cartilha. Não impeçam, disse Jesus, não impeçam. Não sejam ninhos, não sejam meninos. Disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim. Logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Por isso que li aquele versículo antes de Lucas 17:10. Muito interessante. Se fizermos só o que nos foi mandado fazer, a tarefa, tem pessoas empregadas, filhos, que só fazem aquilo que o pai pede, e não tem uma ideia mais brilhante para que o pai se alegre de algo que nasceu dele. Numa empresa, né, a pessoa é promovida muitas vezes quando se dá de coração. E o dono, o manager, o gerente está olhando de longe e o promove. Outro diz, estou aqui há 10, 20 anos, nunca saio da mesma função. É porque você não tem ideias criativas próprias para fazer avançar o seu setor de trabalho. Mais do que aquilo que está limitado, desde que seja correto, né? Então o versículo de Lucas 17:10 que lemos foi esse. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, já está determinado, devem dizer, somos servos inúteis. E porque ainda sou servo inútil, se fiz tudo o que está determinado, apenas cumprimos o nosso dever. Eu fiz o que estava tabelado. Trabalho 8 horas, entro às 7, saio às 4 e vou fazer tudo aquilo que estou acostumado a fazer. Mas não tenho criatividade. Numa empresa comum, num local comum, você deve ter criatividade. Na igreja do Deus vivente, você deve ter criatividade. Ah, não sou pastor, não sou diácono, não sou evangelista, não importa. Você faz parte do reino de Deus. Você está ali para receber alguém na porta. Você está ali para cuidar da limpeza da igreja. Você está ali para dar um sorriso às pessoas que entram tristes e abatidas, fazer uma oração. Não espere. Essas coisas você não deve esperar o seu pastor, o seu líder lhe pedir. Senhor, eu quero ser útil. Útil. E quando você é útil, Deus o abençoa e o faz grande. Então, não se dê por vencido, assim, por satisfeito, por fazer aquilo que só está determinado. Vou à igreja às quartas-feiras, aos domingos, trabalho muito, mas não tenho nenhuma ideia, nem aperta a mão de alguém, só senta lá, louva a Deus, entrega seus dízimos e oferta e volta para casa. Dá um abraço, pergunta como está o outro, né? Às vezes o outro não está precisando nem de dinheiro, não de ajuda sua financeira, é de um abraço, é de um sorriso, é de um companheirismo. O seu vizinho também, que não é crente, né? Vá lá, note a situação dele, o que está precisando. Às vezes não é muito, e às vezes você também não pode fazer muito, mas pode pôr o seu granito, o seu grão, né? Então vamos fazer mais
do que aquilo que está determinado. E vamos tomar o exemplo desse homem de Marcos, capítulo 9, do verso 38 ao 41, que não seguia com o grupo, com o colégio apostólico, mas estava disposto a fazer, escutava de longe, escutava os sermões de Jesus, o que Jesus dizia, como deveria fazer. Olha, os discípulos estavam bem atrasados, até ficaram com inveja do homem, que estava fazendo um trabalho de libertação, um trabalho difícil, aquele homem estava fazendo, libertando vidas. E eles quiseram mandar parar, porque não fazia parte da sua denominação, do seu grupo. Não seja exclusivista. O reino de Deus é mais que sua denominação. Assembleia de Deus, Batista, seja lá o que for. Sua igreja independente. E eu digo sempre, essa foi a primeira igreja independente que surgiu. Não fazia parte de nenhum grupo. Nem do grupo apostólico, nem dos fariseus, dos saduceus, dos rabinos, dos escribas, de nenhum grupo. Era alguém independente. A Bíblia não disse se era um judeu ou se era um estrangeiro. Quem sabe ele olhava de longe, eu sou um estrangeiro, não sou um judeu, se é um rabino, os 12 todos são judeus, porque eu vou me meter aí. Não sabiam eles, os apóstolos, que Jesus veio para todos. João 3,16, porque de tal modo amou Deus o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Que Deus o abençoe e que a partir de agora você resolva ser um cristão, um evangélico, um discípulo produtivo dentro do reino de Deus. Pastor Elcio Nunes, desde João Pessoa. Hoje é quarta-feira, domingo à noite, às 7 da noite, estarei ali na Igreja Betel em Funcionários 1. Se você quiser nos ver, estar ali para charlarmos depois do culto, eu vou trazer uma palavra simples. Minhas palavras são bem simples, né? Então estarei ali e espero vê-lo e nos alegrarmos em Cristo Jesus. Domingo às 7 da noite, na Igreja Betel, em Funcionários 1, pastoreada pelo meu grande amigo, pastor Edmundo Jordão. Que Deus o abençoe em grande. God bless.